Olá, queridos. Hoje, segunda-feira, 16 de outubro de 2023, e eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 14 e o versículo de número 27. Ouçam o que diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Palavras de Jesus. Palavras de Jesus. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu também tenho aqui a tradução da Bíblia A Mensagem. Eu li aqui na revista e atualizada. E eu quero ler na tradução da Bíblia A Mensagem, inclusive a partir do versículo 25. Eu li aqui o versículo 27, 28 e 29. E eu quero ler na tradução da Bíblia A Mensagem, a partir do versículo de número 25. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 25. Olha como diz: Digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês. Palavras de Jesus. Jesus estava reunido com seus discípulos. Esse capítulo 14 é um capítulo muito conhecido, porque é um capítulo que retrata um momento a sós de Jesus com seus discípulos. Deixa eu dar aqui esse pano de fundo aqui. Desses textos. E Jesus a sós com seus discípulos, ele começa a tratar o coração dos discípulos que estavam perturbados, que estavam turbados, desde aquela festa lá atrás, do capítulo 7. Lembram do capítulo 7 de João? Quando numa grande festa Jesus se levantou e exclamou dizendo: Quem tem sede, venha a mim e beba. Naquele mesmo discurso de Jesus, naquela festa, Jesus havia feito uma declaração dizendo que para onde eu vou, vocês não poderão ir. Vocês vão me procurar e não vão me encontrar. E ficou ali um zum entre os judeus. Eles ficaram se perguntando: mas o que ele está falando? O que ele quer dizer com isso? Vou para um lugar que vocês não podem ir, vocês vão me procurar, não vão me encontrar. Será que ele vai para os gregos, ensinar para os gregos? Mas os discípulos de Jesus também ficaram inquietos com estas palavras de Jesus, com esta expressão de Jesus. E agora no capítulo 14, Jesus está a sós com seus discípulos, uma reunião que inclusive começa no capítulo 13, quando Jesus cingiu os seus lombos, se despiu da cintura para cima e apanhou uma bacia com água e toalha e foi lavar os pés dos discípulos. E inclusive é nesse momento em que Jesus dá aos discípulos aquilo que nós poderíamos chamar de a marca distintiva do cristão. Jesus diz: olha, o mundo vai conhecer que vocês são os meus discípulos se vocês amardes uns aos outros como eu vos amei. Essa é a grande marca distintiva do cristão, é o amor. E no capítulo 14, Jesus então começa a tratar essa inquietação no coração dos discípulos, porque eles estão inquietos desde essa festa, do capítulo 7, que eu acabei de mencionar, por causa desta expressão: olha, vocês vão me procurar, vocês não vão me encontrar, para onde eu vou, vocês não podem ir. No capítulo 13, ali naquele momento em que Jesus está com os discípulos, lavando os pés deles, Jesus repete a mesma coisa. O que eu disse aos judeus, eu repito para vocês agora de novo: para onde eu vou, vocês não poderão ir agora. E é nessa conversa de Jesus com os discípulos, quando inclusive no capítulo 14, versículo 1, Jesus diz: olha, não se turbe o vosso coração, não se perturbe o coração de vocês. E ele segue dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo,
para que onde eu estiver, estejais vós também. E no versículo 4, Jesus afirma que eles sabiam o caminho. Jesus diz, olha, vocês sabem o caminho para onde eu vou. E é quando Tomé, então, toma a palavra e diz, mas Senhor, nós não sabemos nem para onde vais. Como é que poderemos saber o caminho? E então, esta expressão de Tomé para Jesus arranca dos lábios de Jesus uma das declarações mais extraordinárias do Novo Testamento, que é quando Jesus diz assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E, como eu ia dizendo, é nessa conversa de Jesus com os discípulos, em que Jesus está tratando esse coração pesado, esse coração turbado dos discípulos, porque eles estavam entristecidos com essa história de que Jesus estava dizendo, olha, eu vou para um lugar que vocês não podem ir. Eu estou me despedindo de vocês, eu estou indo embora. Mas Jesus trata dessa perturbação no coração dos discípulos, essa tristeza, essa tensão que foi gerada, afirmando para eles que eles não ficariam só, que ele enviaria o Espírito Santo, Consolador. E no capítulo 14, Jesus fala do Consolador, Jesus promete o Espírito Santo, Jesus promete o Consolador e diz no versículo 18, eu não deixarei vocês órfãos, eu voltarei para vós, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis. O mundo não tem esta esperança que eu estou dando a vocês agora. O mundo não tem essa promessa que eu estou fazendo para vocês agora. O mundo não vai me ver mais, mas vocês não. Vocês me verão, porque eu vivo e vós também vivereis. E já perto de finalizar as suas palavras no capítulo de número 14, ou já perto de terminar o capítulo 14, nós então encontramos essas palavras de Jesus quando ele diz, deixo-vos a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Não se turbe, não se perturbe o coração de vocês, nem se atemorize. E aí eu fiz questão de ler aqui na versão da tradução da Bíblia a Mensagem, porque achei bem prática a linguagem, bem dinâmica, bem esmiuçada, de forma bem mais fácil de ser percebida, né? De ser entendida a mensagem, por assim dizer, quando o texto diz, no versículo 25, digo estas coisas, Jesus falando com eles, né? Depois de tudo que Jesus já vinha falando, desde o capítulo 13, passando pelo capítulo 14, a conversa de Jesus, perguntas, respostas. Aí Jesus diz, digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês. Aí ele fala do Espírito Santo mais uma vez. O amigo, o Espírito Santo, que o Pai enviará a meu pedido, irá esclarecer tudo para vocês. Ele vai lembrá-los de todas as coisas que ouviram de mim. Eu vou, mas os deixarei com assistência plena. Olha que frase extraordinária, olha que palavra maravilhosa de Jesus. Eu vou, mas vos deixarei com assistência plena. E quem é que vai trazer esta assistência plena que Jesus prometeu? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo é encarregado e está conosco para nos dar esta assistência plena. Jesus prometeu. E as palavras de Jesus é esta: deixo-vos a minha paz vos dou. Bem, queridos, diante desses textos, diante desses versículos, destas palavras de Jesus, e diante do quadro mundial, do cenário mundial que nós estamos vivendo hoje, é quase que impossível pensar, quase que impossível imaginar que aquelas regiões da Palestina, aquelas regiões de Israel,
aquele trecho, né, que é chamado de faixa de Gaza, que fica entre o Egito e Israel, ao sul de Israel, esteja vivendo um momento de tanta tensão. Na verdade, sim, não é agora, né? Essa tensão, essa tensão palestina, essa guerra, vem de muito antes e já gerou tanto ódio, guerra, destruição. É quase que impossível pensar que estas palavras tão doces, palavras tão maravilhosas, palavras tão lindas, palavras tão extraordinárias, palavras tão capazes ou tão capazes de transformar o mundo inteiro num verdadeiro paraíso. Estas palavras de Jesus são capazes de transformar o mundo inteiro no verdadeiro paraíso. E estas palavras tenham sido ditas exatamente a partir daquele lugar, daquela região que já experimentou tanta guerra, tanta morte, tanta destruição, tanta falta de paz, tanta ausência da paz. E hoje nós estamos chorando e lamentando que Israel esteja mais uma vez vivendo um momento de tanta tristeza, de pessoas sendo vítima do ódio, da destruição, da guerra. Mas não só os israelenses, não só essa ideia que há séculos vem sendo alimentada, a ideia do antissemitismo, de pessoas ou de nações, ou de grupos terroristas, ou de um homem, como foi o caso de Adolf Hitler, por exemplo, no final da Segunda Guerra Mundial, que foi responsável pela morte de mais de 6 milhões de judeus, alimente tanto ódio contra os judeus e queiram persegui-los e destruí-los de forma tão cruel, tão violenta, tão penosa. Mas não só os israelenses, não só o povo judeu, nós temos também o problema dos palestinos. Muitas crianças, muitos idosos, muitas pessoas comuns, civis, que são absolutamente inocentes. É bom que se diga sempre, que se bata nessa tecla, que o grupo Hamas não representa os palestinos. É um grupo terrorista, é um grupo de destruição que atacou Israel. Nesse momento triste, de tanta morte, de tanta destruição, de tanto ódio contra Israel, de tanta violência no contexto palestino também, de destruição entre israelenses e palestinos, e não só lá, nesse contexto de violência puxando violência, violência gerando violência nas grandes cidades, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, num contexto de tanta desigualdade social, de racismo. Olha bem, parece até uma piada você ainda ter que discutir a questão do racismo em pleno século XXI. Apesar deste contexto de preconceito, de ganância, de poder, de homens amantes de si mesmos e fortalecendo cada vez mais uma estrutura de poder que gera cada vez mais violência, ódio, desigualdade social, que oprime, gera opressão, que diminui o outro, que descaracteriza o pobre, que descaracteriza o oprimido, o marginalizado, o excluído, que esse sistema seja responsável por toda essa marginalização, por toda essa exclusão. Eu penso que nesse contexto, nesse momento terrível e
e doloroso, nós podemos olhar para as palavras de Jesus mais uma vez. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Que paz o mundo tem para dar? Que paz o mundo tem para ofertar? As campanhas em prol da paz, as propostas de paz, os acordos de paz, que já foram assinados, inclusive, ainda não foram capazes de pôr um fim definitivo nas guerras, de solucionar de uma vez por todas com todos esses conflitos que têm produzido morte, destruído famílias, destruído pessoas, destruído vidas. Mas as palavras de Jesus continuam batendo forte em nosso peito. E se nós aplicarmos estas palavras de Jesus aos nossos corações, e se nós encarnarmos estas palavras de Jesus, e buscarmos nos assemelharmos a Ele, o pregador da Galileia, o carpinteiro de Nazaré, de vida simples, que andou na informalidade da vida, que andou com simplicidade, que amou, apesar de ser odiado, que abraçou, apesar de ter sido agredido, que se fez pobre para nos enriquecer, que se esvaziou para nos encher da grandeza do amor de Deus. Se nós amarmos a Jesus, aplicarmos as suas palavras ou encarnarmos os seus ensinamentos, mesmo num contexto tão horrível, tão difícil, tão terrível, eu acredito que nós, como seguidores de Jesus Cristo Nazareno, como pregadores do Evangelho, eu acredito que nós podemos fazer a diferença neste mundo. Um mundo tão marcado por violência, um mundo tão marcado por ódio, um mundo tão marcado por racismo, por preconceito, um mundo tão marcado por guerras, um mundo tão marcado por exclusão, por marginalização, um mundo tão marcado por homens violentos, agressivos, amantes do poder, amantes de si mesmo, produtores de um sistema tão mau, tão perverso. Nós podemos fazer a diferença. As palavras de Jesus são estas. E a minha mensagem aqui hoje, nesse início de semana, se bem que a semana começa no domingo, no caso ontem, mas hoje, nesse início de semana, onde a gente retoma as atividades de trabalho, de estudos e das nossas atividades diárias, a minha mensagem é praticamente um apelo. Que nos voltemos para estas palavras de Jesus e que descansemos nelas. As palavras de Jesus, repetindo mais uma vez: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu quero que esta palavra fique fixada no seu coração, meu irmão, minha irmã, nesta segunda-feira, 16 de outubro de 2023. Não se turbe o vosso coração. Não se atemorize, não tenha medo. A despeito da violência, a despeito da guerra, a despeito do ódio, a despeito da agressão, a despeito de um mundo tão perturbador, o clima ser tão hostil, mas não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque nós podemos contar com a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Jesus disse: Ele vos dará assistência plena. O Espírito Santo traz esta assistência plena e nós podemos contar com esta assistência plena do Espírito Santo, o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviou. Ele está conosco, Ele é o nosso companheiro sempre. E Jesus garantiu: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Guarde bem esta palavra, confie nesta palavra, viva esta palavra e descanse nesta palavra. A paz de Jesus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e nós podemos desfrutar desta paz, a paz que Jesus nos dá, a paz que Ele prometeu e a paz que Ele nos dá. E o Espírito Santo, Consolador, que nos dá esta segurança, esta confiança e esta assistência plena. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.